Gente, hoje nós vamos falar sobre o amor. É isso mesmo. Hoje nós vamos estar falando sobre amor e o amor nos relacionamentos. Na verdade, eu quero compartilhar 5 maneiras de amar. Porque amar vai além das palavras. O amor verdadeiro, ele é prático, é intencional e ele exige renúncia. Cada atitude que tomamos pode ser uma expressão de amor ou falta dele. Deus nos chama para amar como ele nos amou. Amar com paciência, com graça, com entrega. Amar com intencionalidade. Então, hoje eu quero compartilhar com você as 5 maneiras de amar. É claro que existem outras, mas eu separei 5 principais maneiras de amar, né? E eu tenho certeza que essa palavra vai atingir o teu coração e vai abençoar a tua vida. Lembrando que não é só sobre relacionamento afetivo entre homem e mulher. Na verdade, todos os relacionamentos, essa palavra ela pode ser aplicada. E a primeira maneira de amar, a primeira maneira de expressar o amor, anote isso: ouvir sem ser interrompido. Ouvir sem interromper. Ouvir é um ato de humildade. Na verdade, é uma porta aberta para a cura. Aquele que está ouvindo, ele está demonstrando amor. Aquele que ouve sem interromper, aquele que ouve sem lançar palavras que ferem contra outra pessoa, aquele que ouve sem interromper a fala do outro, ele está demonstrando humildade, ele está revelando o amor. Uma das maneiras especiais onde nós revelamos o amor que temos ao outro é quando a gente para e escuta. Quando a gente para ouvir, a gente está revelando que a outra pessoa é importante. Quando eu paro para escutar, eu estou dizendo: olha, você é importante para mim, o que você fala é importante para mim, o que você tem para compartilhar é importante para mim. Eu revelo amor a partir de um ouvido que está disposto verdadeiramente a escutar e não a interromper. Quando você interrompe, você mostra que a sua voz importa mais do que o coração do outro. Quando você interrompe, você está revelando que a sua voz ela é mais importante do que o coração do outro. Então, ouça sem interromper. Ouça, escute. Quem ouve revela amor. Quem ouve sem interromper revela, um coração cheio de amor, um coração que tem empatia, um coração que tem compaixão, um coração que verdadeiramente se importa com aquilo que está dentro do outro. Então, primeira maneira, ouvir sem interromper. A Bíblia diz lá em Tiago, no capítulo de número 1, verso 19, vai anotando isso, hein? Vai anotando. Tiago, capítulo 1, verso 19, a Bíblia diz: todo homem, pois, seja pronto para ouvir. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Olha só que interessante, Tiago está nos trazendo um conselho aqui, que nós devemos estar prontos para quê? Para ouvir, para escutar. Tardio para falar e para se irar. Agora, muitas pessoas não querem ouvir, muitas pessoas até escutam, mas não ouvem. Na verdade, enquanto o outro fala, ela já está preparando a resposta, porque o objetivo não é simplesmente gerar paz, harmonia e transformação no relacionamento. O objetivo, na verdade, é vencer a batalha, é vencer a guerra. Então, enquanto o outro está falando, eu estou ouvindo, mas não para gerar paz e transformação, mas para trazer uma resposta, para irar, para gerar contenda e confusão. Então, independente de qual seja o teu relacionamento,
com amigos, familiares, pessoas do seu trabalho, relacionamento afetivo entre homem e mulher, conjugal, por exemplo, né? Quando eu estou ouvindo sem interromper, eu estou revelando amor. Segunda maneira de amar. Segunda maneira de amar. Anote aí. Falar sem acusar. Falar sem acusar. Quem ama, corrige, mas corrige sem condenar. Corrige sem acusar. Corrige sem ferir. Quem ama, corrige, mas fala sem machucar o outro. Muitas pessoas querem corrigir, mas corrigem da forma errada. Em muitos relacionamentos, até há correção, mas há correção da forma errada. Quem mais corrige sem ferir, sem machucar, sem condenar. Irmão, entenda uma coisa, a verdade pode e deve ser dita, mas sem condenação. A verdade tem que ser dita, mas tem que ser recheada de amor. Amor nas palavras, amor, né, quando fala. A correção é para gerar resultados, para gerar transformação, para gerar mudança. Mas se a gente não corrigir em amor, nós não vamos ter o resultado. Nós vamos ter apenas a correção. Não adianta querer pegar no pé do outro. Não adianta querer ferir o outro corrigindo. Não é sobre a correção, é sobre a mudança que a correção tem que gerar. A correção, para ser válida, ela tem que gerar mudança. E quando eu corrijo em amor, o resultado sempre é mais extraordinário. O resultado sempre é mais rápido. O resultado sempre é mais excelente. Então, fale sem acusar. Fale sem ferir. Fale sem machucar. Palavras, elas são pontes ou muros. É a gente que decide o que vamos edificar. Palavras são pontes ou são muros. O que você vai edificar? Que vai conectar você e o outro? Ponte que vai conectar o outro à presença de Deus? Ponte que vai gerar uma conexão extraordinária? Ou muros que vai gerar impedimento, barreiras? Palavras são pontes ou muros. Então escolha desejar construir pontes. Escolha o que você deseja construir. Construa pontes, porque pontes são conexões. Liga, dá resultado, é extraordinário. Provérbios capítulo 15, verso 1 vai dizer assim, ó: a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então que a gente venha utilizar bem as nossas palavras, que a gente venha falar, mas falar sem acusar, que a gente venha edificar e construir pontes, pontes de conexão, porque uma forma de amar, uma maneira de amar é verdadeiramente falar sem acusar. Terceiro, quero conectar com você aqui, terceira maneira de amar: servir sem se poupar. A terceira maneira de amar é você servir o outro, é você se doar ao outro com atos de serviço. Servir sem se poupar. Irmão, entenda uma coisa: amor sem sacrifício é só conveniência. Amor sem sacrifício é só conveniência. O amor é sacrificial. O amor verdadeiro, ele tem que gerar sacrifícios. Quantas coisas a gente vive por amor, quantos sacrifícios a gente tem por amor. Então, o amor, ele faz isso. Ele faz a gente servir o outro sem medir esforços, sem se poupar e servir com alegria, fazendo o que está sendo feito com o coração alegre, grato, feliz, servindo o outro
com alegria, porque quem ama não mede esforços. Quem ama transborda. Quem ama não retém esforços. Quem ama não mede esforços. Quem ama transborda. Então, em nome de Jesus, eu não sei qual é o nível de relacionamento que você tem aí, né, aonde você está agora, seja no trabalho, né, eu não sei aonde você está, mas eu quero, em nome de Jesus, já encorajar você a começar a servir o ambiente que você está. E servir sem mudar, ou melhor, servir sem se poupar, sem medir esforços. Faça isso, ame de forma sacrificial, servindo pessoas, amando elas através de atos de serviço. Servir é amar com as mãos, com o tempo e com o coração. Anote isso também, servir é amar com as mãos, com o tempo e com o coração. Então não meça esforços, sirva sem se poupar. O Evangelho de Jesus, conforme escreveu Marcos, capítulo de número 10, verso 45, olha aqui um exemplo de quem serviu e serviu sem se poupar. A palavra diz assim, ó: porque o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgates de muitos. A Bíblia diz que o Filho do Homem, de quem que a Bíblia está falando? De Jesus Cristo. Jesus não veio para ser servido. Jesus veio para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus é um principal modelo que nós temos em todas as áreas da nossa vida. Jesus é o nosso singular, é o nosso principal modelo. E a Bíblia diz que ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E olhando para Jesus, nós vemos ele servindo sem se poupar, sem medir esforços, servindo com alegria, amando pessoas, com compaixão, com empatia. Então, em nome de Jesus, que essa seja a nossa forma de amar, que esse seja o nosso jeito de amar. Então vamos lá? Primeira maneira de amar que eu compartilhei: ouvir sem interromper. Segunda maneira, falar sem acusar. Terceira maneira de amar, servir sem se poupar. Quarta maneira de amar, e essa aqui é muito especial: orar sem cessar. Orar sem cessar. A oração é o lugar onde o amor ganha poder e propósito. A oração é o lugar onde o amor ganha poder e propósito. Quem ora, quem ama, estende a mão sobre a vida do outro e abençoa ele através das orações. Quem ama, intercede. Quem ama, ora e intercede pela vida do seu amado. Então, nós precisamos aprender a orar pelo nosso cônjuge, pelos nossos familiares, orar pelos nossos filhos, orar pela nossa família, pelos nossos parentes, pelos nossos amigos. Orar sem cessar, orar todos os dias, clamar a Deus, interceder diante do Senhor pela vida dessas pessoas, porque a oração é uma prova de amor verdadeiro. A oração é uma prova de amor verdadeiro. Você sabe que ama de verdade quando fala mais dele para Deus do que dele para os outros. Você sabe que ama de verdade quando você fala mais dele para Deus do que para os outros. Então nós precisamos levar as pessoas que amamos à presença do Senhor, através da intercessão, através da oração. Porque uma das maiores provas de amor é a oração. Quem ama de verdade não só abraça com os braços, mas também com orações.
Quem ama de verdade não só abraça com seus braços, mas abraça com orações. O apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses, primeira carta, capítulo 5, verso 17, ele diz assim: orai sem cessar. Orai sem cessar. Que a nossa oração suba à presença de Deus, mas não suba somente de vez em quando ou de vez em nunca. Que a nossa oração chegue à presença de Deus diariamente. Quando eu oro, eu estou abençoando. Quando eu oro, eu estou revelando o meu coração. Quando eu oro, eu estou demonstrando todo o meu amor. E que essa oração suba à presença de Deus constantemente. Orai sem cessar. E agora, caminhando para o final, nosso quinto ponto, quinta maneira de amar. Vamos lá? Responder sem discutir. Irmão, nós precisamos entender que a discussão ganha audiência, mas a resposta mansa ganha respeito. Anote isso. A discussão vai gerar audiência, vai gerar contenda, confusão, vai gerar um movimento desagradável. Mas a resposta com mansidão traz respeito. A resposta com mansidão, gera o respeito. Então, que a gente venha ser sábio, que a gente venha dar respostas certas, sem gerar contenda, sem gerar confusão, sem querer discutir. Ah, mas pastor, é difícil. Pastor, como é que eu vou fazer? Pastor, é complicado nos relacionamentos que eu tenho. Meu Deus, são terríveis. Olha, deixa eu te ensinar um segredo. Quando você estiver irado, respire fundo. Saia do ambiente. Respire fundo. Saia do lugar. Porque o silêncio de quem tem Deus vale mais do que 1000 palavras de quem tem raiva. O silêncio daqueles que carregam as marcas de Deus vale muito mais do que 1000 palavras daqueles que têm raiva. A raiva vai gerar destruição, a raiva vai gerar feridas, a raiva vai gerar dores desnecessárias. Então, respira fundo, fica em silêncio. Fica em silêncio. No tempo apropriado, conversa sem discutir. Responde sem contender, sem arrumar confusão. Ah, mas pastor, é difícil. Não estou falando que é fácil, mas é possível. Porque quem ama aprende a respirar antes de reagir. Quem ama aprende a respirar antes de agir, aprende a responder da forma certa, aprende a conversar sem discutir. Responder com mansidão é o maior sinal de maturidade emocional. Sabia disso? Você talvez tenha respondido com ira, com raiva. Você tem reagido aos seus relacionamentos, seja ele qual for. Você reage com raiva, com ira, gerando discussão. Na verdade, você tem sido um menino. Porque homens maduros respondem com mansidão. Mansidão é um dos grandes sinais de maturidade emocional. Então, em nome de Jesus, que a gente venha olhar para tudo isso com entendimento, com sabedoria e aplicar essas 5 maneiras de amar nos nossos relacionamentos. Sejam eles afetivos, entre marido e esposa, noiva, namorados, sejam eles familiares, com pais, com filhos, sejam eles entre parentes, com tios, tias, avós, primos, seja eles com amigos, pessoas que você traz para dentro da sua casa, que tem intimidade, seja eles com colegas, pessoas que você conhece, talvez no trabalho, aonde for, que os seus relacionamentos sejam saudáveis e maduros, que você venha aplicar
essas 5 maneiras de amar. Lembrando que é necessário responder sem discutir. Não discuta, responda com sabedoria e graça. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 24, a parte A do versículo diz assim: o servo do Senhor não deve andar brigando, mas ser manso para com todos. O servo do Senhor não deve andar brigando, mas ser manso para com todos. Então que essa palavra venha atingir o teu coração, que essas maneiras de amar venham verdadeiramente ser as nossas maneiras de amar, que a gente venha ter os relacionamentos e relacionamentos saudáveis, ouvindo sem interromper, falando sem acusar, servindo sem se poupar, orando sem cessar, respondendo sem discutir. Essas são as 5 maneiras de amar.